Olá a todos, gratidão eterna não resume a minha felicidade de estar mais uma vez aqui para contribuir com aquilo que eu aprendi com a Gnachete, Arnetuliel, Zamaniel, Mereconoab e Atilio. Para você que não me conhece, eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere. Sou militar da reserva do Exército Brasileiro, arma essa que servi com amor e dedicação, colaborando com o crescimento do meu país. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar de um fato muito importante e que para muitos que estão até o presente momento vendo, assistindo, ouvindo os meus relatos, eu quero fazer fé diante de vocês que eles são verdadeiros. Mas eu também entendo que é difícil acreditar, porque vai contra a física, contra a astronomia, contra os ensinamentos que até então, de alguma forma, nós havíamos recebido por parte do nosso governo, por parte da herança familiar. Recebemos os dogmas religiosos, recebemos algumas coisas concernentes ao que nos faria acreditar que de fato havíamos vindos do macaco. Só que hoje eu quero mostrar a você que o nosso planeta, que no qual nós, homens, o batizamos como sendo o planeta Terra, na verdade, ele se chama Eleap. E eu quero falar também dos nossos ancestrais, os Raiazins. Os nossos ancestrais, os Raiazins, são e eram, naquele momento que do qual eu recebi a oportunidade de conhecê-los através do passado, lembrando que quando eu estava presenciando a história deles no passado, eu não podia interferir nos assuntos que estavam acontecendo naquele passado. Porque o passado, ele é um disco de tempo que do qual não pode ser alterado. Mas ele permite a você ir e ver tudo o que aconteceu. Mas não tendo a força nem o poder de alterá-lo. Somente o disco de presente e futuro nesse espaço e tempo é que pode ser, de certa forma, alterado. O futuro ele pode ser alterado porque ele é um caminho aberto. O presente é o momento que se vive, onde entra-se em uma linha de raciocínio para que assim possa consertar o passado através do presente, indo ao futuro
e modelando algumas coisas e seguindo alguns caminhos. Essa é uma reflexão. E nesse espaço, quando eu havia tido a oportunidade de conhecer os Rayazins, quando eu tive a oportunidade de conhecer uma civilização, a civilização dos Acoperianos, quando eu tive a oportunidade de conhecer todos os segredos e pude ser levado ao passado para que no meu passado eu pudesse, de alguma forma, entender quem eram os nossos ancestrais. E quando isso aconteceu, mais do que de imediatamente, eu tive o pleno entendimento, a plena consciência, lembrando que eu fui no passado em um corpo físico. Eu fui no passado consciente, vendo e aprendendo tudo que estava ali. E aqui eu quero tão somente compartilhar com vocês nada mais, nada menos do que essa nossa história que foi perdida. Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, a arqueologia ela tem fragmentos, eu digo arqueologia proibida, porque fatos e comprovações estão sempre diante de nós. Basta querer ouvir e querer aprender. E sendo assim, hoje, para mim, é uma felicidade muito grande, porque eu havia prometido àquelas pessoas que têm me acompanhado, eu tinha prometido falar do nosso planeta, da nossa origem, do nosso planeta Eleap e dos nossos pais, os Rayazins. Na época que a Gnachete me levou e me deu a oportunidade de conhecer a civilização dos Acoperianos e saber de toda a sua extraordinária história, ela compartilhou comigo e falou a primeira vez tudo sobre os Rayazins e tudo sobre o nosso planeta naquela era passada. A vida, ela foi semeada através das partículas de fragmento do universo. E essas partículas, elas caíram como a neve cai ao solo. E quando essa partícula de vida, onde ali estava armazenado toda a inteligência e toda perspectiva da modelagem da vida,
mais do que de imediatamente, a Mãe Terra, ela começou a modelar os primeiros líderes, o que chamo de primordial, ou seja, primogênito. E aquela vez, com a Gnachete, indo para o planeta dos Acoperianos, ela me disse que havia uma amizade muito intensa entre a civilização acoperiana e a nossa civilização ancestrais, civilização dos Raiazins. No nosso planeta Eleap. Só que com o passar do tempo, depois de eu ter conhecido os acoperianos, que vou falar mais à frente, em um outro vídeo, nesta oportunidade única que tive de estar ali e conhecer um dentre os seus príncipes e sacerdotes, esse que se chama Atilil, ele com a Gnachete, a pedido meu, porque eu não queria que aquilo ficasse somente em um resumo, mas eu queria que a história da minha origem, dos meus ancestrais, me fosse mostrada. E eles, por sua vez, pediram autorização à Confederação Galáctica. A Gnachete pediu autorização aos reis para que pudesse usar o portal que dobra o disco do espaço e do tempo passado, o disco do espaço e do tempo futuro e o disco do espaço-tempo presente. E quando ela me deu a resposta de que eu ia conhecer a fio a verdadeira história dos meus pais ancestrais e de como eles eram e de tudo que faziam e qual era o plano da Mãe Natureza que traz a diversidade do segmento da vida, o plano do próprio universo exterior em fazer desse planeta, dos nossos ancestrais, os Raiazins, serem grandes e se tornarem pilares do universo primordial. E naquele momento, quando eu saí da Terra, em plena consciência e em corpo físico, e fui levado naquela nave que eu sempre digo que tem um formato de traça, e atravessamos o portal que fica do lado oculto da nossa Lua, que na verdade é um observatório da Terra, atravessamos e navegamos entre as estrelas, eu e a Gnachete. Cheguei novamente em Galamiak. Lá em Galamiak, eu revi tudo que eu havia revisto, fiquei com os animais, conversei com os animais, me alimentei até me fartar com toda a diversidade de frutas que ali tem. Como eu me sinto em casa naquele planeta, muito mais em casa do que no meu próprio planeta, eu tenho liberdade ali de ir onde eu quiser ir. Eu tenho liberdade de navegar naqueles maravilhosos oceanos, dentro daqueles maravilhosos barcos, navios de cristais.
Eu tenho total liberdade de ir até o palácio, de ir nas moradias. Ali, em outras palavras, eu sou de casa. E por esse intuito, e por essa amizade verdadeira, e por esse amor que essa civilização de Galamiak em Sírios tem pela minha pessoa e me deu essa liberdade, por eles haverem me adotado, naquele momento, quando eu olhava para os céus, eu via descer uma nave grande, em forma de pirâmide, que é a nave que é utilizada pelos acoperianos. Tudo no planeta dos acoperianos tem um formato piramidal. E naquele momento, eu sabia que era Attilio. Ele pousou na mesma plataforma que da qual eu tenho pousado todas as vezes que vou ali naquele planeta. Ele desceu sozinho, aquela nave majestosa em forma de pirâmide fazia um contraste de beleza junto àqueles palácios de cristais e fazia mais contrastes estando ali naquele pedestal e olhando mais adiante o contraste com aquelas belas árvores multicor. O príncipe Attilio, ele veio na minha direção, eu me abaixei, porque ele tem 1,20 m, conversei com ele, perguntei se tinha sido boa a viagem, e a minha amizade com ele e com todos os outros que passei nesses 1983 planetas, eles permitiram que eu criasse esse laço afetivo. E o nosso diálogo é o diálogo que se atribui somente aos verdadeiros amigos. Então a Gnachete veio, e eu me lembro que ela falou de um jeito engraçado e meio que terreno. Ela disse assim: Attilio, meu irmão, o nosso amado Carlos, ele está aprontando demais aqui. Não pode deixar ele solto, que a gente perde ele de vista. Eu lembro que Attilio, ele deu aquele sorriso doce, maravilhoso, e já estava tudo pronto, a partir daquele momento em diante, para que eu pudesse ir na dobra do espaço passado e ver como eram os Raiazins, os nossos ancestrais, que dos quais nós temos a sua herança genética, que, como eu disse nos vídeos anteriores, foi quebrado a matriz pelo reptiliano híbrido chamado Enki, príncipe e herdeiro ao trono de Nibiru. E quando partimos dali até o grandioso portal que fica no meio de um vale maravilhoso, o meu coração ele acelerava. Quando eu cheguei a esse portal, eu tive que vestir a mesma roupa que vesti quando a Gnachete me levou no futuro, me mostrando o que ia acontecer com o nosso planeta Terra. Corrigindo a minha palavra, o que vai acontecer com o nosso planeta em um futuro próximo. Ali eu vesti aquele macacão, aquele capacete. A Gnachete também vestiu o macacão dela, o capacete dela. Attilio da mesma forma. E lembrando que a tecnologia de vestimenta de todas as civilizações que passei, principalmente
em Galamiak, a roupa, independente do seu tamanho, ela ajusta automaticamente, sistematicamente, modelando o tamanho do seu corpo. Lá não existe distinção em P, M, GG, EGG, extra G, não existe. Quando a roupa é colocada, à medida que você a estica ou que você a retrai, aquele tecido, que é tecido misturado com um tipo de borracha, misturado com alguns elementos que parecem uma fibra, que são condutores de energia central dentro do próprio uniforme. E quando você coloca o capacete, ele também reajusta ao tamanho do seu crânio. E para eu ficar dando a você detalhes disso, vai ser um pouco de perda de tempo. Mas de acordo com o tempo, eu vou detalhando mais com vocês, porque o tema de hoje não é falar sobre tecnologia. É falar sobre o verdadeiro nome do nosso planeta, que é Eleap, e de nossos pais ancestrais, os Raiazins. Eu lembro que Atilio, ele naquele momento, antes de atravessarmos o portal para o espaço do eixo do passado, Atilio, ele olhou para mim, abraçou-me na minha cintura, encostou a sua cabeça na minha barriga, olhou para mim e falou comigo assim: fica calmo e não permita que a tristeza suba ao teu coração naquilo que do qual será mostrado a você. Então, naquele momento, entramos dentro de uma esfera toda preta, feita de um material tecnológico diferente das outras esferas que ficam orbitando a nossa atmosfera e ficam também no nosso subterrâneo. Diferente até mesmo da esfera que me eleva da Terra até os céus e acopla dentro da nave de Galamiak, que faz a ponte entre o meu sistema solar e o sistema solar de Sírius, e dali para outros mundos. Essa esfera de cor preta, quem olha à primeira vista vai achar que é uma pérola gigantesca. Eu lembro que a Gnachete estendeu a mão sobre a esfera e ela se abriu na hora. Eu, Atilio e ela entramos dentro da nave. Os nossos pés ficaram presos na plataforma de dentro da esfera e dali a esfera passou por aquele portal no vale de Galamiak. E por questões de frações de tempo, que do qual a Gnachete me disse, demorou exatos 6 minutos para que eu pudesse estar no futuro esse que era de 87 milhões de anos atrás. 87 milhões. Eu fui a 87 milhões de anos atrás. Fui para conhecer o nosso planeta. E quando a dobra terminou e o portal paralelo interdimensional se abriu, eu saí de frente para o glorioso sistema solar, que é esse nosso sistema solar. E quando eu estive ali entre as estrelas, me foi dado a conhecer as verdades dos mundos e dos seus habitantes. Para mim, naquela época e naqueles dias que eu retornava à Terra, ou seja, em Eleap,
Eu sentia que a cada dia o meu coração se distanciava da terra de Eleape original do presente. E entre essas idas e vindas em planetas, tanto do nosso sistema como de outros sistemas solares, eu sempre tive a curiosidade de perguntar tudo sobre o nosso planeta. E naquele momento eu estava ali, diante do planeta Eleape, diante do planeta do qual foi destruído várias vezes e ele próprio se recompôs várias vezes, e poder ver toda a extensão do nosso planeta partindo daquela esfera, olhando para a Gnachete, e a Gnachete conhecendo os meus pensamentos e o desejo de saber a verdadeira origem da nossa civilização, ela me mostrou nesta viagem e me contou que entre as estrelas e mundo, quando em uma vez ela conheceu também a nossa raça e os acoperianos. Nessa época, ela sabendo desse meu desejo, o desejo do meu coração, que eu estou dizendo a vocês desde o começo do vídeo, ela uniu ali naquele momento, dentro da esfera, a minha história, a história da minha origem, da nossa origem, com a dos acoperianos, de Acopérios. Ela havia me dito, na presença de Atilio, que em nosso planeta existia aquela civilização que por essa dobra de espaço passado eu haveria de conhecer pessoalmente, porém não interferindo no segmento da história do disco passado. Ela me disse que os Raiazins foram colocados ali em Eleape e que eles eram os primeiros habitantes do nosso planeta. Foi a primeira centelha de vida fragmentada pelo universo Pai exterior, e que essa centelha enviada entre as estrelas chegou até aqui no nosso sistema solar, e que os fragmentos do universo eles caíam como flocos de neve e se depositavam na Terra. E isso se chamava pelo universo Eleape, que ao primeiro significado Eleape é aquilo que eu semeei e plantei e dei a origem à vida e ao direito de viver. E Eleape é a obra-prima da Mãe Natureza, que, como eu disse, os moldou em seu tempo para o fluxo de vida. Olha que maravilha! E que isso tinha levado 20 anos, desde o fragmento lançado pelo Pai exterior, vindo entre as estrelas e se depositando ao solo da Terra. E daí a Mãe Natureza assumindo o seu curso, com o fragmento do Pai, Universo, começou
a moldar o primeiro humanoide que se chamaria Hayazin. E isso levou 20 anos para que a natureza, em seu curso, deste fragmento do universo Pai, moldasse esse primeiro humanoide chamado Hayazin. E esse primeiro humanoide, ele tinha 10 metros de altura, porque como ele foi o primogênito, o primeiro, ele foi colocado como rei a governar. E Eleape saiu à vida e a palavra Hayazin significa em alto e som voz, como o clamor da terra, do fogo, da água e do ar. E a palavra Hayazin, com toda aquela alegria e felicidade daquele acontecimento que já estava acontecendo também em outros mundos, Hayazin significa em Eleape: saiu a vida dos meus elementos, isso a Mãe Terra falando. Formei minha vontade, ou seja, o modelo do primeiro plano. E da bondade do universo Pai veio a centelha de vida e em seus elementos divinos. Quando Agnachete Atilio disse tudo isso, falei, por favor, desça comigo de imediatamente. Ela disse, acalma-te. Olha o teu planeta. E eu vi que o nosso planeta, ele era todo de água. E existia somente uma única ilha colossal, gigantesca. E essa ilha é a ilha que nós conhecemos hoje como sendo continente africano. Só que esse continente africano de hoje, ele é 40% menor do que o grande continente. E quando eu olhei, eu podia ver também que ao redor do nosso planeta tinha círculos semelhantes a anéis, porém formados de água, de uma espécie elementar lançada pela própria natureza na atmosfera. Eu pude ver com os meus olhos aqui que existia 2 anéis de água ao redor do nosso planeta. Anéis que eram de gelo e água. Gelo e água. Parte sólida e parte líquida. Depois de ter aprendido e visto o nosso Sol mais jovem, eu não consegui ver Mercúrio, porque ele não existia. Eu não consegui ver Marte, porque ele também não existia. Eu não consegui ver esses planetas que estão mais próximos do corpo de Eleape. Eu vi Saturno, eu vi Júpiter, eu vi Urano e eu vi Plutão. Esses planetas, eles estavam totalmente
alinhados ao nosso corpo eleape. E se hoje estivesse assim, quando nós acordássemos pela manhã e olhássemos para o céu, você ia ver o anel de Saturno gigantesco sobre o nosso planeta. Você ia olhar e com a posição de rotação da própria Terra, você ia ser presenteado e agraciado com a bela visão de Júpiter. Esses planetas que existiam e existem no nosso sistema solar até os dias de hoje, eles eram próximos uns dos outros. E o campo de magnetismo não interferia na vida e nem na própria natureza um para com o outro. E no nosso planeta não existia essa lua da qual existe, porque essa lua é uma base deixada pelos reptilianos híbridos de Nibiru, ou seja, os Anunnakis. E aprendendo ali todas as coisas e sabendo de nossos pais ancestrais, eu fiquei ali ansioso, querendo conhecê-los. Eu perguntei aqui na chat como eles eram e onde eles estavam. Ela me disse: você está sendo levado e está aqui no futuro do passado, mas essa civilização ela não existe mais. Mas você sendo trazido aqui, neste passado, você vai entender que em você existe fragmento deles para o futuro. Naquele momento, Attilio falou: vamos descer? E descemos na esfera, passamos pela atmosfera da Terra, por suas camadas, senti uma grande trepidação, porque aquele era um tempo passado, onde a atmosfera era mais densa, onde a própria camada de ozônio era mais densa, e passamos por aqueles rios que circulavam o nosso planeta como os anéis de Saturno. E quando cheguei ao solo, eu vi em nosso planeta uma paisagem formada por árvores tão grandes e tão gigantes que ainda algumas delas existem no nosso planeta. Eu vi campos, todos com grama branca, montanhas, que das quais fazia contraste com toda aquela beleza, e árvores que nasciam aos pés das montanhas. Essas árvores tão grandes, tão maravilhosas, que as folhas dessas árvores eram gigantescas. Eu vi insetos, anfíbios, répteis, todos de forma grandiosa, tudo gigantesco. Eu vi uma barata dessas que vivem na natureza, diferente dessas que temos na cidade. E essa barata ela tinha aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Eu vi aranhas, escorpiões, toda a diversidade animal muito maior do que
que temos atualmente no nosso planeta. E eu perguntei a Gnachete por que, nessa época, esses animais são diferentes dos animais que temos hoje, lá no nosso futuro, presente do nosso planeta. Ela disse: como a atmosfera do planeta é limpa, o oxigênio é puro, isso contribui para o crescimento de toda a espécie deste planeta. E quando ela falava comigo, caminhando com ela, e eu quero ressaltar que eu e a Tilio, estando ali, nenhuma vida vegetal, nenhuma vida animal, nem a vida humanoide Rayazin, eles poderiam nos ver, porque estávamos sobre uma camada interdimensional do disco do passado. Eu vi gigantescos répteis, muito mais além da forma física que é os próprios dinossauros. Tudo ali é gigantesco. Tudo ali é colossal. E ela me levou mais à frente em um campo muito lindo, adornado de rochas. Essas rochas pareciam aquelas rochas magnetizadas, que são rochas pretas, semelhante ao ímã, mas não era ímã. E eu vi andar sobre a face daquele vale o primeiro humanoide à minha vista, o primeiro ancestral nosso. E eu perguntei a Gnachete, qual é o tamanho dele? Porque ele é gigantesco, ele é maior do que você. E ela me disse assim, ele tem 5 metros e 70 de altura. Ela disse, vem, chegaremos mais perto. E esse Rayazin, que foi o primeiro que eu vi, ele ficou sentado, ele sentou, e quando ele passava a mão na terra, a terra acompanhava sua mão. Quando ele passava a mão sobre a água saía do solo, que era a água acumulada pelo orvalho que caía. E ele brincava com a água, ele rasgava a terra e a fechava novamente. E a Gnachete Atilio disse, lembra do que você viu no meu planeta? Dizia Atilio. Eu disse, sim, eu lembro. Lembra como nós lhe ensinamos a manipular e fazer com que haja a comunhão entre terra, fogo, água e ar. E mostrei a você que eles se tornam obedientes à sua voz, uma vez que você é devoto à Mãe Natureza, atribuindo a ela todo respeito. Eu disse, Atilio, é lógico que eu lembro de tudo isso. E ele disse, vê os teus pais. E eu comecei a chorar de alegria, felicidade, porque eu queria ir ao encontro daquele humanoide de 5 metros e 70 e poder abraçá-lo. E ele estava de lado. Quando ele virou, foi como ele tivesse olhado diretamente para nós, mas ele não podia nos ver, porque ali era um passado que foi conservado pela história do próprio universo, dentro do seu próprio eixo. Eu fiquei admirado e espantado. Por quê? Porque a beleza física humanoide dele e deles era uma beleza assim que eu não tenho palavras. E todos eles estavam pelados. E eu não vi nenhum pênis pendurado, nenhum testículo, nenhuma vagina. Eu não vi nada disso. E quando eu olhei um pouco mais para cima,
e olhei o seu rosto, feito de uma modelagem sem igual. E quando eu olhei para o olho, eu vi que eles tinham 3, prestem atenção, 3 olhos. 2 como os nossos mesmos que temos, e um no centro da sua testa, que em outras palavras é semelhante ao ciclope. E todos os olhos piscavam simultaneamente. Eu falei, poxa, que doideira, que coisa linda. A Gnachete olhou para mim, Atilio me abraçou e ele disse assim, pode se aproximar dele. Eu me aproximei e vi aquela mão forte, gigante, aquele pé forte e grande, aquela estrutura corporal perfeita, modelada pela própria natureza, e ele se levantou. E a minha cabeça ficava abaixo, bem abaixo da sua virilha, próximo ali, a metade para cima do seu joelho, entre a metade da sua coxa. E ele começou a caminhar. Eu, Atilio e a Gnachete começamos a acompanhá-lo. E ele chegou onde havia outros raiazins, tão grandiosos como ele, todos humanoides de 5,70 m, exceto o primeiro raiazim, exceto o primogênito, que tem 10 metros de altura. E quando eu disse para a Gnachete, onde estão as mulheres, as fêmeas, ela me disse assim, eles são hermafroditas. Eles criam por si só. Ela me falou que eles tinham todo o domínio do universo e todo o domínio da natureza. Tinham total domínio sobre tudo e sobre todos os elementos, inclusive que eu tinha acabado de experienciar, que foi onde ele passou a mão assim sobre o solo, o orvalho que caiu sobre a manhã fez uma bola de água na sua mão e ele a bebeu. Ela me disse que eles tinham tanta intimidade, eles, olham para você ver, estabeleciam o que iriam nascer entre a vida vegetal e animal. A Gnachete me levou naquela época, e aquela época era de 500 mil anos. Lembrando que eles estavam do princípio da criação até o princípio da sua destruição, passou-se mais de 80 mil anos. 80 milhões de anos, me desculpa. E nesse percurso de 80 milhões de anos, alcançando ali 86 milhões de anos, eu fui levado em um momento onde eles já existiam há 500 mil anos. E eu pude ver ali que todos aqueles raiazins, eles viviam em perfeita harmonia, sempre gerando os seus próprios filhos, cada um a cada 6 meses. É que o espaço da gestação deles se davam por 2 meses. Ou seja, aquele raiazim hermafrodita, a cada 6 meses, ele podia dar vida ao próximo filho, que também nasceria hermafrodita. E quando ele queria engravidar-se, ao engravidar-se, automaticamente
levava 2 meses para a gestação. E entre a perna, onde hoje vemos a vagina feminina, dali saía o feto, o filho, que também era hermafrodita. Eles viviam, porque eu pude ver, eles viviam em uma união sem igual. Porém, eles prevaleciam a inocência, a pureza primordial da semente de vida do universo. Tanto que a Gnachete me falou que quando eles viram as naves piramidais dos acoperianos, eles se refugiaram entre as árvores. E quando as naves dos acoperianos chegaram ao solo de Eleap, os acoperianos tentaram o primeiro contato. E quando eles viram que os acoperianos eram pequenos, eles se aproximaram. Por quê? Um raiazinho de 5 metros, né? E um acoperiano de 1,20 m. Os raiazins se aproximaram. E eles, por ter toda a intimidade com o universo Pai, e ter toda a intimidade com a Mãe Natureza, os raiazins vieram e viram que eram pessoas boas, os acoperianos. E nesse primeiro contato, os acoperianos, vendo, prestem atenção, a inocência, olha que maravilha, dos raiazins, os acoperianos não falaram da grande guerra entre os mundos porque não queria tirar deles a beleza da inocência. E Atilio, naquele momento, ele me disse assim: Carlos, filho das estrelas, ao qual receber na minha morada, eu sou a testemunha desse dia quando o nosso sistema solar foi destruído e navegamos entre as estrelas perdidos, e cada um dos meus familiares, dos meus líderes, ficaram espalhados entre os mundos, procurando, encontrando dificuldade. E o próprio seio do universo Pai, ele nos acolheu. Tanto que num grande período, nós e a nossa família nos encontramos entre as estrelas e formamos a nossa frota para vasculhar todo o eixo do universo. E nós desejamos em nosso coração encontrar um novo planeta para que nós pudéssemos dar início à nossa vida e aos nossos herdeiros. Nós tínhamos toda a tecnologia, porque dentre as nossas naves, uma das quais conseguiu sair ilesa quando o nosso sistema todo foi explodido, ela continha todo o segredo da centelha da nossa tecnologia e estava arquivado ali tudo o que tínhamos feito até aquele momento. E nós tínhamos encontrado a nossa frota e essa nossa nave. E dali começamos a navegar, a viajar entre as estrelas. Foi quando chegamos aqui, nesse maravilhoso sistema solar. Nós descemos em Júpiter, descemos em Saturno, descemos em Vênus e descemos em Plutão. Só que ali não havia alimento para que pudéssemos comer. Então viemos e orbitamos
Eleap. E a nossa tecnologia mostrou esse povo maravilhoso que está aqui diante dos teus olhos, os Rayazins. E nós vimos a inocência deles, porque nós estávamos observando eles para ver se eles não era uma civilização agressiva. Que maravilha! Que espetáculo! Então Attilio ele disse que as duas primeiras naves em forma de pirâmide, lembrando que todo o equipamento, toda a estrutura dos acoperianos, ela é em forma de pirâmide, é piramidal. E ele disse que quando essas duas naves chegou ao solo do nosso planeta, naquele único espaço de terra continental que hoje conhecemos como sendo o continente africano, os Rayazins se refugiaram, porque para eles era a primeira vez que eles viam algo descer dos céus. Só que quando os Rayazins viram a estatura física dos pequenos acoperianos de 1,20 m, os Rayazins não enxergaram ali somente o tamanho, mas a grandeza da beleza do coração daquela civilização acoperiana. E naquele momento, o líder acoperiano, o rei Bayan, que tem 1,50 m de altura, ele dobrou os joelhos diante do Rayazin de 10 metros de altura e pediu permissão para colher algumas frutas e alguns peixes para alimentar o seu povo que estava perdido entre as estrelas. E o Rayazin chefe, de 10 metros de altura, ele naquele momento cedeu, compartilhou peixe e fruta. Só que os Rayazins, eles não se comunicavam de uma forma verbal. Eles se comunicavam através da mente. E os acoperianos tinham esse domínio porque a capacidade cerebral dos acoperianos estava alcançando o ápice de desenvolvimento de 100%. E naquele momento, os Rayazins se apaixonaram pelos acoperianos. E dali por diante, olha que maravilha. É por isso que eu tenho muito orgulho de falar de Attilio sempre. Daquele momento por diante, a relação dos acoperianos e dos Rayazins, elas foram se fortalecendo e os Rayazins ficaram admirados com o tamanho dos acoperianos e de como suas naves eram gigantescas em relação ao tamanho dos acoperianos. E os acoperianos prometeram um presente aos Rayazins. Prometeram que construiriam para eles uma nave de pedra. Prestem atenção. Foi aí que surgiu a primeira pirâmide, que nada mais é a réplica de uma nave acoperiana. E Attilio me contando tudo isso, e eu vendo